a vida piedosa, a vida de amor a Deus, de alegria nas coisas do Senhor, a vida que busca vislumbrar os céus, a vida que desenvolve piedade, é uma vida que foi afetada por Deus. Primeiro foi atingida pela graça e que compreende a profundidade, a extensão deste amor de Deus por você. Então, a igreja, eu ou qualquer outra pessoa, não temos o poder de fazer você sentir aquilo que só a graça de Deus pode fazer você sentir. Eu não tenho a condição, nem a igreja tem, nem o culto, nem ninguém tem a condição de mover o seu coração para Deus. O nosso coração é movido para Deus, para as coisas piedosas, para o céu, quando finalmente a mensagem do Evangelho, a consciência do amor de Deus, a certeza de que Deus é fiel, de que Ele é bom, finalmente atingem as nossas almas, provocam algum efeito em nosso coração, e comovido o nosso coração, move-nos para adorar, para servir, para nos aprofundarmos no Senhor. Então, nós podemos desenvolver campanhas de leitura da palavra, de oração, de jejum, de vigília, de louvor, enfim, nós podemos ter tudo, e pode até ser útil, mas nada disso vai promover em você aquilo que só a afetação da graça em seu coração pode fazer. Então você conhece o Evangelho, você conhece a mensagem do amor de Deus, você é constantemente exposto a esta mensagem, mas ainda você continua meio que vivendo uma letargia espiritual, ou isso não lhe afeta de verdade, ou isso não lhe faz desejar ser mais profundo no seu conhecimento, em responder a Deus em amor, em obediência, em devoção. Eis uma coisa que deve colocar você de joelhos no chão. Por que que estas coisas não me afetam? Por que que estas coisas realmente não me fazem responder com a intensidade do amor de Deus que me atingiu primeiro? Por que que essas coisas não me conduzem mais à santidade, a uma reflexão mais profunda sobre as coisas celestiais? Você pode ficar impressionado com a forma como George Whitefield nos recomenda celebrar o nascimento de Jesus. Então, essa primeira parte, saber que o nascimento de Jesus nos revela este amor eletivo de Deus, a graça do Senhor nas nossas vidas, manifestada em carne por meio de Jesus Cristo. É justamente assim que João fala, né? Vimos, Cristo era cheio de graça e de verdade, não é? A encarnação do Verbo, cheio de graça e verdade. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, a primeira instrução que ele nos dá, é sobre a maneira errada de celebrarmos o nascimento de Jesus. Então ele coloca várias coisas, eu só anotei uma aqui, porque fica mais fácil nós compreendermos e aplicarmos às nossas vidas. Ele fala, a maneira errada é quando nós celebramos o nascimento de Jesus com excessos. E ele traz coisas que eram próprias da sua época. As pessoas costumavam celebrar o Natal com jogos, né, dados, cartas, passavam o feriado gastando tempo nestas coisas, ou com excessos no usufruto dos prazeres, das coisas boas do mundo, a comida e a bebida, comiam demais, bebiam demais, ou então negligenciavam o trabalho, deixavam de fazer o que tinham que fazer, suas responsabilidades, para celebrar a festa do Natal. Acho que desta forma parece que isso não nos atinge muito, mas o Natal é uma festa de excessos. É uma festa de excessos, né? Nós costumamos gastar muito dinheiro no Natal, com várias coisas, né? Os enfeites, as roupas. Acho que aqui no Nordeste isso é mais forte, né? Tem a roupa de Natal, tem a roupa de fim de ano. Nós não conseguimos passar por estas festas sem comprar uma roupa nova. E como é festa, as roupas ficam também mais caras, né?
E é um costume nosso. Parece que o ano não vai virar se nós não comprarmos uma roupa nova, né? Vai dar azar, alguma coisa assim. Mas é uma festa de excessos, porque muitas vezes nós gastamos até o que não temos nessas festas, né? Na festa do Natal. Uma coisa que ele coloca aqui, e é difícil você parar para pensar nisso, né? Talvez seja muito mais próximo de nós, mas comum. Comer e beber no Natal, não é? Natal é uma festa de fartura. Então tem muita comida. Eu, como tenho uma família grande, cada um leva um prato. Então você imagina quantos pratos são, né? E cada um leva um prato para uma família. Então sempre tem muita comida, a ponto de você ter que no outro dia, no almoço, terminar a comida que foi trazida para a ceia de Natal. Que você não comeu pouco, né? Então tem lá 3 tipos de carne e você quer provar dos 3 tipos de carne. Tem a farofa da tia Ciclana, com o arroz da tia Beltrana, com o peru de não sei quem, e você quer comer de tudo. E nós, de fato, né, acabamos lá pela meia-noite falando assim, eu não aguento comer mais nada hoje, eu acho que eu exagerei, né? Fora os sucos, os refrigerantes, os coquetéis e assim por diante. É verdade, irmãos, nós cometemos excesso, sim, né? Nós cometemos excesso, sim. E nós precisamos pensar realmente nisso, porque já passou do tempo de nós cultivarmos glutonaria sem achar que isso é pecado. E é pecado, não é? Comer além da conta. Tudo bem, é uma festa, mas nós não precisamos comer tudo de uma vez só, não é? Nós não precisamos fazer isso. Não é apenas porque estamos nos deleitando na comida, mas é porque de fato isso desvia o foco da coisa principal, não é? Nós comemos, bebemos, são os excessos, né? E todo excesso é pecaminoso. Então, lá no século XVIII, deixa eu ter uma ideia, o George Whitefield, ele não pregava em igrejas. Ele originalmente era um pastor anglicano, depois ele fundou o metodismo, ele fundou e depois passou para os irmãos Wesley, Charles e John Wesley, e passou justamente porque eles romperam. Os irmãos Wesley, eles se tornaram arminianos e o George Whitefield era um calvinista. Ele acabou a sua vida como um pastor presbiteriano. Mas ele não pregava em igrejas, ele era um pregador itinerante. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele foi um dos promotores do grande avivamento que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos, nas colônias americanas. Ele pregava para 20 mil pessoas ao ar livre, para 30 mil pessoas ao ar livre. Quando era anunciado que ele ia pregar, as pessoas iam lá ouvir o que ele estava dizendo. E ele está aqui, veja como é interessante, como na história o Senhor move de várias maneiras. Você imagina 20 mil pessoas pararem para ouvir um homem falar sobre como se deve celebrar o nascimento de Jesus e Deus mover corações. Então, este homem está falando para o seu povo, e essa mensagem é tão importante para nós. Temos cuidado com os excessos que o Natal traz para nós, não é? Nós cometemos muitos excessos no Natal. Muita gente fica endividada ao final do Natal, muita gente está acima do peso por causa do Natal e assim por diante. Roupas, luxos e tudo mais, né? Nada de errado nestas coisas quando elas são feitas com moderação. Mas vamos aqui para a maneira correta, né, segundo Whitefield, para observarmos a festa do nascimento do nosso Redentor. Então, do que ele fala? A primeira coisa, com leitura, oração e conversas piedosas. Então, ele está nos transportando para esse princípio maior. O Natal revela o amor de Deus, a sua graça. O nascimento, a festa do nascimento de Jesus revela-nos a sua graça. Então, sobre o que deveríamos meditar? Senão na graça de Deus, senão no amor de Deus, senão lendo a palavra de Deus para melhor nos deleitarmos nesse amor. E uma vez afetados pela palavra do Senhor, respondermos em oração.
Já que estamos juntos em família ou em famílias, conversar a respeito disso, estimular os nossos corações, as nossas mentes, aconselhando-nos mutuamente a respeito desse dom gracioso que é Cristo. Nós, às vezes, perdemos as oportunidades e nos tornamos tão superficiais em uma coisa tão importante para nós quanto meditarmos no nascimento de Jesus. Que melhor forma de homenagearmos o nosso Senhor, de mostrarmos o nosso amor a Ele, de mostrarmos a nossa gratidão, se não nos deleitando na mensagem do Evangelho, meditando neste amor tão profundo que o Senhor demonstrou por nós ao enviar Cristo à cruz do Calvário. E você pode pensar, mas passar o Natal falando sobre Bíblia deve ser muito chato, né? Deve ter muita coisa para... Estamos todos lá, estamos numa festa, por que ficar... É justamente isso, irmãos, que tem nos faltado entender as coisas principais, tem nos faltado deleite nas coisas celestiais. Eu estava lendo isso aqui, estava pensando lá no gabinete, acabou o sermão, acabou o culto, nós não falamos mais de coisas religiosas. Passou ali a porta, nós começamos a conversar sobre tudo, sobre qualquer coisa. Raramente voltamos à Bíblia, raramente voltamos ao amor de Deus, raramente voltamos a conversas mais piedosas. Nós brincamos, não tem nenhum problema com isso, trocamos informações, queremos saber do time. Claro que tudo isso tem o seu lugar, mas o fato é que até parece que nós evitamos falar sobre estas coisas. Nós estamos ocupados e falando de tudo. Ouvimos o sermão, prestamos culto, acaba, nós vamos falar sobre outras coisas. Raramente nós encontramos um grupo de crentes falando sobre as coisas do Senhor, a não ser que esteja numa reunião formal, numa classe de escola dominical. Nós temos algum problema, alguma coisa errada com os nossos corações. Nós estamos sendo pouco afetados por isso. Ainda que o Whitefield fale da leitura, da oração, das conversas piedosas, ele não descarta o fato de que nós estamos numa festa, numa celebração. E ele não é contra a celebração. Ele até coloca uma crítica àqueles que escarnecem de quem celebra o Natal com festa, com comida, com bebida. Ele fala, não tem nada de errado nisso. Você deve usufruir das coisas boas da vida, desde que o faça com moderação. Não é? Esse é um tempo para você, sim, é uma festa, toda festa tem comida, tem bebida, tem gracejo, mas deve ser com moderação, sem que isso nos afaste do ponto principal, sem que isso nos impeça de sermos um pouco mais profundos e de meditarmos além daquilo que está diante das nossas vistas. Também é importante por causa do nosso testemunho, para que os outros saibam que no nosso coração há muito mais do que simplesmente comer e beber. Que nós não estamos apenas olhando para este tempo, como faziam os gregos, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Não, a nossa vida é muito mais do que essa existência. E nós temos em mente a alegria do nosso Salvador. Afinal, estamos celebrando o seu nascimento. Isso é mais do que comer e beber. Isso é reconhecer que o pão que desceu dos céus finalmente satisfez as nossas almas. A água da vida descedentou-nos por completo. Já não temos mais sede. Estamos plenamente satisfeitos em Cristo. Neste ponto, em que ele coloca a moderação na hora de participarmos da festa e usufruirmos das coisas boas, ele fala que essa moderação é justamente necessária, porque se formos moderados, teremos como ajudar os necessitados. Então ele coloca uma coisa que é surpreendente para mim, não surpreendente, mas pouco pensada por mim, vamos dizer assim. Talvez se nós tivéssemos menos exageros no Natal, nós pudéssemos ajudar mais aqueles que realmente precisam. E o Natal, o nascimento de Jesus, é uma celebração a respeito do dar. Como é que a Bíblia nos fala sobre o amor de Deus
em 1 João 3,16, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Talvez a coisa que mais torne o nascimento de Jesus materializado como um testemunho de amor para esta época, seja imitarmos Deus naquilo que Ele fez ao nos dar Jesus. Olhar para o faminto, para o necessitado, para o aflito, para o incapaz e socorrê-lo, dando o seu Filho. É um momento de nós compartilharmos a refeição que nós temos. Não só este momento, mas especialmente este momento. De assistirmos os conhecidos que estão em necessidade, de cuidarmos do estranho que está em necessidade, de pensarmos em órfãos, viúvas. Nós nos fechamos, irmãos, e perdemos a oportunidade de fato, falar sobre o dar, que é justamente o que se celebra no nascimento de Jesus. Deus deu o seu Filho. Portanto, estas coisas nos ajudariam, de fato, a celebrarmos o nascimento de Jesus de uma forma consistente com a nossa fé e de maneira que isso fosse um testemunho para o mundo de que Cristo, de fato, faz a diferença, de que este amor é transformador, de que o nascimento de Jesus não é apenas um evento histórico que divide o calendário, mas é um momento de ápice da história, onde Deus revela o seu plano de restaurar todas as coisas. Para nós é um momento de usufruirmos e nos alegrarmos e nos deleitarmos mais uma vez no grande amor de Deus. 1 João nos diz: que amor é esse? De Deus nos ter feito filhos de Deus. E por meio de que somos filhos de Deus? Senão por meio de Cristo, que veio a nós e transformou pecadores, inimigos, em filhos de Deus. Que amor é este? É a pergunta de João. Que amor é esse? De que tipo ele é? Significa que nós precisamos meditar muito neste amor. E o nascimento de Cristo, festejar esse nascimento, deve nos conduzir para isso com maior profundidade. Então, que Deus nos abençoe e que Ele alimente o nosso coração nesta época, nos fazendo entender profundamente o seu amor por nós.